Vinheta, ok? Dizem que a mulher é frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. A partir de agora, a Web Rádio Inclusiva e rádios parceiras passam a apresentar Segura, que lá vem elas. Todo sábado, das 19 às 20 horas, o melhor programa feminino do rádio. Segura, que lá vem elas, já está no ar. Produção e apresentação, Rosana Lago e Luciana Trindade. Segura, que lá vem elas. Olá, ouvintes, muito boa noite. Mais um sábado aqui que estamos no ar com o programa Segura que lá vem elas. E hoje esse programa está especial para mim porque tem a presença de grandes amigos, pessoas que eu admiro muito aí dentro do direito eleitoral. Eu sou a Rosana Lago, sou apresentadora do programa Segura que lá vem elas. Sou mulher de pele branca, de cabelos castanhos, que estão com bastante mechas agora. Acho que eu já sou loura. Tenho os olhos claros, uso cadeiras de rodas, sou uma mulher com deficiência física. Estou em um ambiente fechado no meu quarto. E hoje a gente não vai ter a participação da nossa querida Luciana, mas quem está aqui hoje para também abrilhantar o programa é a Josiane França. Hoje a gente traz, então, para conversar conosco o jornalista Fabrício Magalhães e a doutora Ana Cadelmo. Mas vou passar para Josiane. Josiane, é com você, Josi. Prazer, maravilha ter você hoje aqui com a gente. Obrigada, Rosana querida, obrigada a todo mundo que nos escuta. É uma honra estar com esses convidados aí de peso. Josiane França, falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher com deficiência visual adquirida. Tenho cabelos cacheados, castanhos, com mechas, olhos castanhos. E hoje eu visto uma blusa vermelha e estou num ambiente fechado também. Obrigada pelo convite, Rosana. Vamos falar de um assunto tão importante, ainda mais em ano de eleição. Luciana, querida, uma pronta recuperação. Obrigada, Josiane, pela sua presença aqui, né? Já desejando também a Luciana Trindade um pronto restabelecimento. E agora a gente vai passar para ouvir, então, os nossos queridos convidados. Vou começar com a Ana Cadelmo. Ana, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite de estar hoje, sábado, para a gente falar desse tema, como a Josiane bem colocou, ano de eleição, a gente precisa falar da diversidade na política. Nada melhor que você e o Fabrício para estar aqui conversando com a gente. Se apresente, por favor, para o nosso público e depois peça ao Fabrício que fale conosco. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ana Candelmo, eu sou uma mulher de pele branca, meia idade. Acabei de descobrir, a princípio estou aguardando a confirmação definitiva do meu diagnóstico de TDAH. E sou advogada, sou mãe, cabelos curtos, grisalhos, 45 anos. Eu falo daqui de Santa Catarina. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da diversidade e nas eleições. Eu abro o caminho agora para o meu amigo Fabrício. É com você, Fabrício. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rosana, Ana, Josiane, Luciana. Também desejo uma pronta recuperação a você e ao Joaquim e também a todos os nossos ouvintes, né, que estão conectados. Eu sou um homem de pele negra, tenho cabelos brancos e bem baixos, estou vestindo uma camisa verde musgo, como se fosse uma camiseta, estou no ambiente doméstico. E eu preciso fazer uma pergunta antes de continuar, para a Ana e para Josiane.
Para Ana, eu preciso saber o que é uma pessoa de meia idade, para saber se eu já passei ou se eu ainda estou antes da meia idade. Eu tô com 45. E para Josiane, quando ela falou pessoas de peso, deve ser, realmente, eu estou quase chegando no sério. Gente, é só para descontrair mesmo e agradeço demais o convite. Vamos que vamos. Estava aqui ouvindo o Fabrício falar, ele quer sempre estar se encaixando em algum grupo, né? Mas que bom, importante ter vocês aqui hoje para a gente debater esse tema. E aí eu começo perguntando a vocês sobre, para explicar um pouco melhor, porque estamos em ano de eleições municipais, eu e a Josiane somos pré-candidatas, né? E sabemos o enfrentamento e quanto é difícil ser mulher e enfrentar esse universo de concorrer ao pleito, né, para uma eleição, sabendo que a gente enfrenta a questão de violência política de gênero, que a gente enfrenta o próprio capacitismo. Mas aí a gente traz esse tema aqui porque a gente quer esclarecer alguns pontos que, para quem está em casa, nossos ouvintes, ou até as mulheres com deficiência, também querem se candidatar, e é importante, né, aquelas que já estão filiadas, coloquem seus nomes, porque precisamos encher o parlamento de mulheres, precisamos encher de mulheres com deficiência, e as nossas câmaras municipais também. Então, assim, gente, eu queria que vocês, quanto né, técnicos do direito eleitoral, explicassem para a gente o que é que mudou para essa eleição, a resolução, o que é que traz para a gente, quais são os prazos que precisam ser observados, atentos daqui para frente, para que a gente, então, tenha aí transcorrido esse período de estar na pré-campanha, mas vamos entrar logo na campanha. Então, assim, fica aberto para vocês comentarem o que é que vocês têm para trazer de novo, para depois a gente entrar propriamente no tema da questão da diversidade. Vamos fazer só esse contexto, por favor. Ana e depois o Fabrício, ou quem ficar à vontade. Então é o seguinte, primeiro eu queria começar falando da importância das mulheres na política, né? Na política como um dos espaços de poder necessário para que a mulher esteja nele. Eu vou ler rapidinho um trecho de um livro que eu ganhei há pouco tempo, chama-se Acorda Mulher, o teu lugar também é na política. Ele é uma publicação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e ele foi escrito pela doutora Maria do Rocio. Ela hoje assumiu o Tribunal Regional, o Tribunal Eleitoral de Santa Catarina. E é muito bom, pela primeira vez aqui nós temos uma mulher nesse posto. E ela fala do déficit de historiografia e trajetória das mulheres na conquista do voto direto. Mas tem uma partezinha que é muito importante, me tocou bastante. É quando ela fala assim: portanto, o que temos ao referirmos a história das mulheres é o reconhecimento de sua invisibilidade, do seu anonimato. Quando sabemos que a historiografia teria muito mais a revelar, circunstância que impõe a exigir que a história da humanidade e do Brasil, em particular, seja recontada, alcançando o ensino em todos os níveis, a partir de um olhar isento, que venha revelar a importância do papel das mulheres na vida em sociedade. Nem que seja para se compreender o quanto as mulheres, no caminhar dos tempos, foram tratadas de forma desigual, discriminadas, subjugadas e marginalizadas, para que tenhamos a percepção do verdadeiro sentido da sua existência e da relevância de lhes entregar direitos que outrora lhe foram sonegados. Desculpa, eu sei que o tema é um pouquinho, o texto que eu li é um pouquinho longo, mas é para a gente entender o quão difícil e quão invisível é o espaço da mulher nos espaços de poder, principalmente hoje que a gente fala de eleição, na questão eleitoral. A partir daí, eu acho que a gente começa a ter uma visão diferenciada, né, do que é diversidade e inclusão.
E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que ter em mente que a diversidade do Brasil é uma coisa só. O povo todo é diverso, só que tem várias invisibilidades que ultrapassam e atravessam essas diversidades. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Houveram algumas mudanças e a gente teve uma colaboração, um papel nessas mudanças. Nós, como mulheres que enfrentamos dificuldades, estamos lutando. E você sabe muito bem disso, Rosana, porque você participa muito dessa luta, né? Do acesso de mulheres e mulheres com deficiência, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, e não só mulheres, LGBTQIA+, e toda essa população rica e diversa que nós temos hoje dentro da política. É assim que eu abro a conversa de hoje, mas agora vou passar um pouquinho para o Fabrício, senão sabe como é que é, advogado, quando deixa a gente falar, a gente fala, e vai falando. Fabrício. O microfone fica aberto para vocês, é sempre uma grande honra ouvir vocês. E o Fabrício, e eu quero aproveitar o gancho da Ana, para ela não esquecer de falar aqui a contribuição que vocês, enquanto mulheres, tiveram, né, nessa mudança da resolução de número 23.729 desse ano, foi de 27 de fevereiro. Fabrício, é com você. Então vamos lá, né? Bom, essa questão da participação de gêneros e da diversidade na política brasileira não é algo novo, mas ao mesmo tempo as pessoas não consideram isso. Eu considero que o principal problema disso aí tudo são os dirigentes partidários, né, os presidentes de partidos, né, eles têm que, por obrigação de uma lei que existe, eles têm por obrigação de um mínimo de 30% de um gênero, e aí eles falam que, não, é um mínimo de 30% de mulher, não, de gênero. Você pode ter 50 e 50, você pode ter 70 ou 30, mas não, mulher pode ser 70 e homem pode ser 30, mas infelizmente nós estamos no século XXI, o ano é 2024 e o machismo continua imperando no Brasil. Então, o problema começa com os presidentes de partidos. Né? No ano de filiação, que vão ter as eleições, faltando 6 meses, que seria abril, os presidentes de partidos ficam loucos, né? Porque eles precisam de preencher essa cota de gênero e sair oferecendo os céus e a terra para as mulheres. Vamos ser candidata, você tem condições, vai ser tudo bem, tal. Então, praticamente enlouquece as mulheres para isso. E passado essa questão de filiação, logo vem as convenções, que normalmente acontecem entre julho e início de agosto, e eles, a mesma coisa, não, você tem que sair candidata, porque você é isso. Tá, passaram as convenções, as mulheres saíram candidatas, aí acabou tudo. Quando eu falo acabou tudo, porque eu tenho experiência com isso, a Rosana sabe o que eu estou falando, a Ana também. O apoio praticamente é zero às mulheres. Eles não cumprem normalmente o que prometem, muito raro. Principalmente partidos pequenos, isso é uma realidade no Brasil. Os partidos maiores, às vezes, cumprem. Não são todos, mas alguns cumprem. Mas a maioria não cumpre. Aí a mulher fica ali. Ela não tem como ela pedir votos, porque ela não tem material impresso ainda. Não tem como ela colocar uma gasolina num carro para pedir votos, porque o partido não cumpriu nada com ela. Então, o grande problema hoje é esse. E quando eu falo de mulheres, eu estou falando de toda uma diversidade. Não sei se vocês sabem, mas no Rio de Janeiro, para as pessoas que fazem parte, né, do LGBTQIA+, e mais algumas letras que eu já não sei quais são, eles têm maior dificuldade para saírem candidatos, porque lá eles matam mesmo, isso é uma realidade. Então, se você é lésbica ou gay, e assim por diante, e resolve sair candidato no Rio de Janeiro, você corre risco de morte. Então, isso é uma realidade, infelizmente, que acontece. Então, eu acho que esse tema é muito importante. A doutora Ana já deu uma grande abertura aí, que nós somos um país diverso, né? Nós temos negros, nós temos índios, nós temos quilombolas, nós temos pessoas de outras origens. Eu não vou falar raça, porque raça, pelo menos para mim, é raça de animal. Então,
Eu acredito que é diversidade mesmo a palavra. E essa aqui é só uma abertura, e eu acho que a gente tem muito a discutir aí pela frente. Com você, Rosana. Perfeito, Fabrício. Eu só queria complementar um pouco dessa sua fala, porque ela é muito real mesmo. Só quem passa por um pleito de uma eleição e é uma mulher, percebe isso muito mesmo, de perto vive isso, né? Isso muitas vezes até frustra algumas mulheres, dizem, não vou mais sair, porque eu não quero mais que o partido me use, ou eu não vou ser, como dizem, laranja, enfim. Mas eu acho que a gente tem que continuar assim, persistindo e mudando essa realidade. A gente só vai mudar essa realidade quando a gente reafirmar que a política é o nosso lugar e que a gente deve ocupar esse lugar. Infelizmente, na política tem muita misoginia, machismo, o patriarcado, né, que fala, quem é que vai ficar? É mais homens, candidaturas de homens, homens brancos, elitistas, e a gente não pode permitir reproduzir isso. Né? Quando a gente olha para o nosso Congresso, a gente vê, então, que os projetos de leis que são hoje aprovados, né, como a gente está aí polêmico, o projeto que criminaliza jovens que querem abortar, a gente começa a observar que se a gente deixa na mão dos homens a política, a gente vai passar por isso. Por isso que a gente tem que votar em mais mulheres no poder. Eu não sei se a Josi quer fazer algum comentário, complementar Sim, alguma fala. Por favor, sim. Josi. A gente vai passar depois para Ana Cadelma, então, falar um pouco da resolução que foi modificado. Pode falar, Josi. Obrigada, Rosana. Quero compartilhar com vocês o lugar que eu ocupo aqui enquanto mulher com deficiência e assessora parlamentar da deputada federal Reginete Bispo, uma mulher negra, e nesse sentido eu trago, quando as características nos atravessam, isso vai dificultando mais o nosso lugar de poder, esse espaço que é tão desejado por várias pessoas, as quais elas fazem de tudo e mais um pouco para estar nesses lugares, inclusive diminuir as outras, inclusive nós mulheres, e juntamente, né, tanto eu e Rô, que sabemos que somos mulheres, mulheres com deficiência, a gente passa por várias problemáticas e dificuldades, as quais eu vou compartilhar com vocês, vou tentar ser bem breve, enquanto coletivo vamos juntas com Reginete Bispo, na última eleição municipal, o qual a gente trilhou a campanha num coletivo de 5 mulheres negras e ficamos na suplência. Quando conseguimos o assento na Câmara Municipal aqui de Porto Alegre, com a licença maternidade da então vereadora Laura Cito, eu estava chegando na Câmara Municipal e olharam para trabalhar, e olharam para mim e disseram: quem você veio visitar? Qual gabinete você quer ir? Aí eu dei uma risadinha que nem estou compartilhando aqui com vocês, e disse: oi, amada, tudo na paz? Eu quero ir para o gabinete de número tal, o qual eu sou assessora, eu estou indo trabalhar. Aliás, sou co-vereadora, eu estou indo trabalhar. Ou seja, uma mulher com deficiência não chega na Câmara, em nenhuma Câmara, né, Rô, para trabalhar, mas sim para visitar. Então, é partindo desse princípio que a gente também tem que estar burlando este capacitismo, esse machismo, racismo, não é, colega? E Exatamente. vamos seguindo, unidas. Obrigada, gente. Ana, né? Isso, eu passo por isso, você passa. A Luciana Trindade, também nossa companheira aqui de programa, ela é pré-candidata, também tem muito enfrentamento na política. Vamos ouvir agora a Ana e depois o Fabrício complementando, então, algumas informações. Mas hoje nós estamos entre amigos, então, por gentileza, só me chame de Ana, não doutora Ana, tá? Tá bom. Vamos assim. Nem fico mais à vontade também. Isso. Agora, agora 27 de fevereiro, a gente teve uma alteração, a resolução 2372 de 2024, que foi feito junto com o TSE, mudando algumas regrinhas pequenas para as eleições, mas algumas delas são muito importantes, tá?
A verdade é que não mudou muita coisa, mudou coisas pontuais. Vamos lá. Uma das coisas que eu mais gostei foi que é uma das coisas que a gente participou, eu e a minha colega advogada, a Sabrina Veras, é que a gente propôs uma alteração. Por quê? Porque a gente precisa de números. Isso é muito importante, números. Então, eu já vou fazer esse gancho e já vou fazer um apelo também. Nós somos ricos, nós somos diversos, nós somos múltiplos, e só que essa diversidade é quase invisível na campanha eleitoral. Por quê? Porque a gente não consegue quantificar quanto da população está dessa população diversa, da riqueza dessa população nos espaços de poder, porque nas eleições a gente não consegue ter esses dados de uma maneira mais palpável. Então a gente pediu uma alteração para que a gente possa estudar na minúcia esses dados. Para isso, hoje, quando vocês, candidatos ou pré-candidatos agora, nesse momento, né? Mas quando os partidos forem fazer a inscrição de vocês lá no TSE, da candidatura, da pré-candidatura, existe um campo onde vão colocar os dados de vocês. Nesses dados, a partir desse ano, vai ter a possibilidade de vocês colocarem se são pessoas com deficiência e qual tipo de deficiência. Também, se é LGBT, tá, mas dentro de. A gente brinca assim nas letrinhas, qual letrinha você está representado? Se é quilombola, se é indígena. A gente precisa desses marcadores, se é negro, se entende como pardo ou branco. Porque a gente precisa desses marcadores para que a gente possa fazer pesquisa e, a partir daí, ter buscar medidas públicas ou políticas públicas para melhorar o acesso das populações, dessa diversidade de população dentro dos espaços de poder. Um ponto importante é que no Brasil nós somos 52, nós mulheres, em 2022, tá? A gente tem esses dados que 52,8% da população brasileira é mulher. Mas nós somos somente 17,54% das eleitas. Isso não está muito diferente no mundo, tá? E a partir desses olhares, a gente vai enxergando o tamanho do que a gente precisa mudar. Não é só aqui no Brasil, é no mundo também. 24% dos parlamentares mundiais são mulheres. Então, nós não estamos muito perto da metade. Então, o que a gente precisa? O que foi mudado? O que a questão de engajamento social foi muito pouco. Tá? Só que a gente precisa que eles apresentem algumas informações que a gente precisa que isso esteja mais à mão, né? Então, por isso que a gente ouviu dizer ali, o Google não vai mais fazer, o Facebook também não, porque eles precisam mapear as candidaturas para evitar abusos econômicos, para que as candidaturas sejam o mais claras possíveis. Espera aí que alguém me pediu a mãozinha aqui. Pode falar, Josiane. Eu esqueci de baixar minha mão, desculpa. Sem problema. Imagina. O que altera? Alterou o regramento de alguns pontos da propaganda eleitoral. A divulgação de posicionamento pessoal, questões políticas, inclusive show, apresentação e performance artística, redes sociais, blogs, essas coisas continuam nas mesmas formas ali. Aqui, exclui desse disposto a contratação ou remuneração de pessoas naturais ou jurídicas com finalidades específicas de divulgar conteúdos políticos eleitorais em favor de terceiros. A gente teve alterações pontuais, tá?
A gente continua tendo a vedação do voto em mim na pré-campanha, né? Não pode ter mais o impulsionamento pago, conteúdo político eleitoral relacionado aos atos previstos na lei, é somente permitido na pré-campanha quando cumprido cumulamente os requisitos, ou seja, o serviço precisa ser contratado por partido político ou pela pessoa que vai se candidatar, diretamente com o provedor. Então, a questão das notas tem que ser pessoais ou do partido ou do candidato. Não pode haver o pedido de voto explícito na pré-campanha, como a gente sabe, e os gastos precisam ser moderados, proporcionais e transparentes. Como é que a gente vai pensar nisso? Qual é o problema? É porque a gente hoje não tem uma legislação específica para dizer quanto que a gente pode gastar na pré-campanha. A gente só tem uma legislação quanto a gente pode gastar na campanha. Falta hoje muita regulação quanto ao período de pré-campanha. Isso é um problema muito sério, porque a gente viu ali a questão do julgamento do senador Moro, foi justamente nesse sentido, porque aparentemente ele gastou muito com pré-campanha. Mas qual é o limite? Aonde que se passa esse gastos quanto a moderados ou excesso? Porque não tem um regramento específico. Existe uma coisa do que a gente vê assim, olha, gastou mais na pré-campanha do que na própria campanha. Fica muito claro. Mas a gente precisa que esses gastos, comprovar esses gastos e que sejam moderados, para que seja uma eleição mais limpa. Então, a gente tem colocado isso como uma necessidade. Falta ainda muita coisa. Essa resolução vem apontar algumas coisas, só dispondo, porque ela também não entra muito na questão eleitoral de uma forma que rompe muito com os paradigmas, porque senão daqui a pouco a gente está dizendo que o TSE estaria legislando. Mas na falta de legislação correta e cabível, ele precisa sim fazer algum regramento. Deixa eu passar aqui. Novamente, na pré-campanha, a gente não vai poder fazer o exercício do voto explícito direto, inclusive através daquelas palavrinhas mágicas. Não pode propaganda que veicule conteúdo eleitoral em local vedado, por meio de forma ou instrumento que não seja no período de campanha. Não pode divulgar pesquisas de opinião sem que elas tenham o registro prévio na Justiça Eleitoral. Não pode, como sempre, distribuição de bens, valores ou benefícios para os eleitores. Não se pode fazer transmissão ao vivo por rádio ou televisão das prévias, né, das partidárias. Isso a gente já sabe que já são características das eleições, né? Deixa eu passar aqui algumas outras alterações pontuais. Mas, Fabrício, você pode ir falando que eu já vou pegar alguns outros pontos aqui para a gente ir tratando. Se quiser fazer a sua intervenção. Ok, doutora. Então vamos lá. Estava prestando atenção no que você disse e a gente tem que levar alguns itens em consideração. A questão dos gastos de pré-campanha, eu concordo com você que não tem um regramento, mas fica muito difícil fazer esse regramento. Qual que seria o regramento dos gastos de campanha, da pré-campanha? Que poderia, né? Que seria a vaquinha, né? A vaquinha online. Porque o dinheiro não entra para o candidato, é um dinheiro que fica guardado em uma empresa conveniada com o Tribunal Superior Eleitoral, que pós-convenções, caso a pessoa que arrecadou saia candidato, aí esse dinheiro vai direto para o banco, né, depois que ela abre uma conta eleitoral, tem um CNPJ, e mesmo assim ela é controlada por um portal do próprio Tribunal Superior Eleitoral dos gastos que ela faz ou deixa de fazer. Então, assim, o que poderia, né, ser feito seria isso, porque realmente não dá para fazer essa métrica. Porque o que acontece? O cara pode gastar, ou a pessoa pode gastar um X, e lá na frente ele não ser candidato, não tem como punir. É óbvio que hoje os tribunais, e existe a lei para isso, eles podem punir como abuso de poder econômico. Que seria o quê, na minha opinião? O candidato começou a fazer outdoor na pré-campanha.
O candidato começou a patrocinar todo quanto é tipo de festa na pré-campanha com o nome dele. O candidato começou a colocar não sei quantos mil adesivos nos carros, eu apoio fulano, eu gosto de fulano. Caracteriza abuso de poder econômico. Só que cabe a nós, eleitores, nós denunciarmos. Com a vinda do celular ficou muito fácil. Você faz uma fotografia, você faz uma filmagem, você grava um áudio, e o Ministério Público Eleitoral eles aceitam essas denúncias. Então, essa métrica ela é feita mais ou menos desse jeito, e não é difícil de ver. Às vezes eu vejo um ônibus inteiro de viagem plotado com o nome do fulano. Como assim? Ah, mas ele é candidato ainda. Tá, mas tem intenção de ser pré-candidato? Ele está afiliado a algum partido? Então, o que falta, na verdade, é o conhecimento para o eleitor. Porque quem faz as denúncias somos nós eleitores. Todos na rua que você mora, no bairro que você mora, deve ter alguém nesse momento praticando abuso de poder econômico. Uma caminhonete plotada e assim por diante. Da mesma maneira, aí eu já entro com outro adendo, que é abuso de poder político. Que as pessoas também não sabem. Que é o quê? O cara é prefeito e começa a patrocinar o filho dele, que é pré-candidato a vereador. Então ele vai com o filho nas festas, apresenta o filho, e assim por diante. Ou seja, está usando de abuso de poder político. Ou mesmo os vereadores que já têm mandato, e estão na pré-campanha, você começa a ver eles fazendo isso. Eles começam a patrocinar tudo quanto é festa que tem, começam a montar tendas, começam a distribuir água, remédios, abuso de poder político. Então a população, às vezes, eles não têm esse conhecimento. Que eles mesmos podem denunciar, fazer essas denúncias. Mas eu acho pertinente as contribuições que você e a doutora Sabrina deram e que foram aceitas. E só para um adendo, o ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, antes de sair, praticamente 1 ou 2 dias antes de deixar, ele aprovou, muita gente não sabe, mas o TSE aprovou a súmula 73, que a súmula 73 é justamente para orientar os partidos, federações, candidatas, etc., na questão da cota de gênero, da fraude de cota de gênero. Antes era jurisprudência, agora é uma súmula. Isso é bom por 2 motivos. O primeiro deles, tem muitos tribunais regionais eleitorais que não reconhecem a jurisprudência do TSE. Não houve cota de gênero. Por mais que fraude, por mais que se provasse ali que a candidata era laranja, que a candidata saiu candidata, não teve nem o voto dela, de ninguém, muitos tribunais regionais eleitorais não aceitavam e deixavam o negócio rolar. Você vai demorar 4, 5 anos, até lá o cara já terminou o mandato. E agora não. Agora os tribunais regionais eleitorais, eles são obrigados, quando houver uma denúncia de fraude à cota de gênero, eles são obrigados a utilizar o texto da súmula, porque é a súmula vinculante, né? Então foi um grande avanço, quase ninguém comentou isso, porque já foi ali na saída do ministro da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, foi no dia 16 de maio que ele aprovou isso, e se eu não me engano ele saiu dia 17 ou dia 18. Então, por enquanto, a minha contribuição é essa. Continua aí com vocês. Perfeito, Fabrício. Que aula, né? A gente está aqui às 19h31 com a Ana Cadelmo e o Fabrício Magalhães falando sobre direito eleitoral e tantos outros pontos que cabem aí dentro dessa pauta. Fabrício, você falou da vaquinha. Muitos candidatos, pré-candidatos, não sabem que podem, né, utilizar da vaquinha para receber doações. E desde o último dia 15 de maio, já foi, então, né, liberado. Foi liberado. Foi liberado para poder utilizar a vaquinha, mas tem que seguir todo, né, o que diz realmente a legislação. E Fabrício falou uma outra coisa que eu estava aqui inquieta, que é a questão daqueles pré-candidatos que já têm mandatos. Então, eles competem com a gente e a gente acaba ficando em condição de desigualdade, né? O que eu tenho observado muito, até dentro do partido que eu estou, fora em outros partidos, que os candidatos que têm mandato não estão fazendo tanta coisa e, né, outros candidatos estão saindo pré-candidatos, estão saindo pela primeira vez, então não tem esse suporte. Então, esse período de pré-campanha precisa muito
ser regulamentado, se é essa palavra que eu posso utilizar, me corrijam vocês, mas principalmente não só a questão dos recursos, mas que também obrigue que os partidos deem apoio para os que, né, não têm de onde tirar. Eu não tenho um gabinete para suprir o que eu quero fazer agora na pré-campanha. Então, a gente acaba tirando dos nossos recursos próprios. Esse é até um ponto que eu venho sempre questionando, e aqui colocando para vocês, se vocês puderem me ajudar, complementando isso. Outra questão também, Ana, que você traz, né, a questão dessas modificações, né, e a gente vê que muito tem sido feito para a inclusão da mulher, né? E até o relatório que a ONG Elas Pode no Poder traz é que a maioria dos parlamentos no mundo todo é formado por mulheres. O Brasil fica no ranking bem abaixo, né? E a gente vê, por exemplo, a Ruanda. A Ruanda, o parlamento é praticamente 100% de mulheres. O que a gente precisa fazer para mudar essa realidade no nosso país? Aí fica a provocação para vocês responderem. E se a Josi quiser também entrar no debate, o microfone está aberto. Bom, eu aguardo a Josi se manifestar, porque aí eu já vou começando a responder algumas coisas. Eu vou fazer, então, só uma observação bem breve e objetiva, até porque vocês estão trazendo contribuições que tanto eu quanto a Rô, a gente também precisa escutar, além das nossas ouvintes e ouvintes. Tenho que compartilhar com vocês que meu marido me encaminhou um link falando da Islândia. É surreal o que as mulheres conseguiram fazer lá, no poder, mostrando para os homens que estavam na Câmara, mas também principalmente para a sociedade, enquanto nós mulheres que nascemos com o ventre, né, para gerarmos e sim termos o cuidado, o zelo com as crianças, mas também a gente abre esse leque para toda e qualquer pessoa, porque somos assim, temos essa essência. Então, nós também, no parlamento e no poder, fazemos o mesmo. Cuidamos de todo mundo, do colega de serviço, do vizinho, e assim elas trataram as leis lá, que agora elas são 70%. Viu, Fabrício? 70% elas conseguiram, então a gente também consegue. Era isso. Isso é muito importante, Josi. Isso é muito importante, isso é o nosso sonho. Quem Exato. sabe? Olha, mas assim, eu fico muito feliz. A gente não precisa estar com 52%, como seria o ideal. Mas se a gente tiver nos 50%, estou muito feliz. Vamos começar pela questão do financiamento coletivo, tá? Financiamento coletivo, ele é regulado pela Lei 9.504 de 97. E ele permite que as entidades que são capacitadas, né, elas possam oferecer esse serviço de financiamento coletivo. Tem sites, aplicativos e outras plataformas que vão ajudar isso aí. Mas essas plataformas, elas precisam estar obrigatoriamente cumprindo as diretrizes da Justiça Eleitoral. E ali, no próprio TSE, já tem algumas indicações. Vocês têm que verificar, na hora de fazer a vaquinha online, o financiamento coletivo, verificar as empresas que estão fazendo isso. Normalmente, elas cobram uma taxa desse serviço. Tá? E mais outra coisa, infelizmente, vocês podem já, desde a partir do dia 15 de maio, fazer o início da arrecadação desses recursos, né, a partir desse financiamento coletivo, mas não podem utilizá-los agora. Somente após a homologação da campanha, a partir do início da campanha e não da pré-campanha, pode ser utilizado esses recursos, tá? Ana, a gente sabe. Eu sou ouvinte. Só uma pergunta. E esses recursos terão também que ser declarados, né? Depois Sim, prestado claramente. conta. Certo. Por quê? Entendi.
dentro da lei desses registros, desse financiamento, é obrigada a pessoa que doa colocar o CPF e tudo dela ali. Quando você vai sacar esse dinheiro, você tem que ter essa lista, para essa lista constar na declaração. Se não tiver corretamente, esse valor deve ser devolvido, não pode ficar com a pessoa, não pode ficar com o candidato. Perfeito, ótimo. Tá? São pequenas dúvidas assim, né, para o pessoal de casa, fica muito mais claro também o entendimento. E agora a gente tem que ficar atento, uma data muito importante que vem agora dia 17, que é a data limite do TSE, divulgar o montante de recursos que vai ser disponível no FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tá? Porque são observados 15 dias, que a partir do recebimento do orçamento lá do tribunal, para saber quanto que é o valor da campanha. Então, a partir dessa data, a partir do dia 17 agora é a data limite do TSE divulgar qual é o valor do montante disponível no FEFEC, que é para essas candidaturas, tá? Do Fundo Especial. Outra coisa, dentre as mudanças, né, que a gente estava conversando, aí que eu anotei aqui algumas coisas para falar para vocês. Como o Fabrício estava dizendo, da questão da candidatura e dessa súmula, que a AMEM veio para nos ajudar. São novidades. Nas eleições proporcionais, as listas apresentadas pelos partidos, pelas federações, devem conter pelo menos uma pessoa de cada gênero. Como a gente falou, vão ser coletados os dados sobre se é etnia indígena, comunidade quilombola, identidade de gênero, só que é sempre facultada a divulgação de orientação sexual. Mas a gente precisa que preencham corretamente isso, novamente pedindo porque a gente precisa desses números para a geração de políticas públicas. Também será feita a declaração do nome social pelo candidato transgênero. Isso a gente pode colocar, inclusive, ele pode optar, isso vai impedir a divulgação do nome civil no Divulga Contas. Também o nome social vai ser utilizado no diploma, caso seja eleito. Isso é uma questão muito de cidadania, muito de respeito e dignidade. É uma coisa muito boa. A outra coisa é a regulamentação da inteligência artificial na campanha, tá? E é a proibição absoluta de deepfake e também a determinação clara quanto à questão não só da deepfake, como da fake news. Tá? Isso foi alguns pontos, por isso que algumas plataformas estão preocupadas com a questão da campanha, do uso da campanha. Por isso que houve algumas divergências ali, se o YouTube ia ou não ia, se o Facebook ia ou não ia aceitar o impulsionamento, porque eles têm que estar cientes da questão das checagens. Porque foi feito um termo, firmado um termo de cooperação entre essas empresas, junto com a Justiça Eleitoral, para que as fontes de quem divulga essas informações seja o máximo clara, fidedigna, que a gente chama, né? Para caso haja uma violação de direito, seja mais rapidamente verificado, impedido e coibido o tipo de abusos, né? O que mais que eu posso dizer? A gente precisa estar atento que esse ano também vai poder ter jingle, mas não vai poder fazer que podia antigamente, a paródia. Tá? Vocês vão poder criar os jingles, mas não vai ter mais a questão da paródia, que foi impedida. Tá? Pela questão de abuso que estava havendo também sobre a questão de imagem, de direito autoral e tudo mais, né? Também aqueles chatbots e avatar, conteúdo sintético para que
que indicasse uma interlocução ou mediasse com uma ideia de que você estava falando com uma pessoa real, mas não era real, aquilo também foi proibido. Tem algumas coisas nesse sentido da propaganda que a gente vai entendendo como uma forma mais expressiva da justiça. Mas a campanha em si, não há muitas alterações. Há, sim, pontuais na campanha, para evitar o desequilíbrio que está tendo e teve muito nas últimas eleições, nas últimas 2 eleições, e que a gente está verificando muito agora, né? A questão de uso de pessoas já falecidas, as deepfakes, essas coisas estão sendo impedidas pela justiça. Estamos tomando cuidado e criando doutrina ou jurisprudência para que a gente, material jurídico para que a gente possa realmente punir quem faz o abuso, né? Hoje a gente ainda não conseguiu, infelizmente, a lei não foi suficientemente, não foi feita, foi cancelada a votação das fake news. Então, a Justiça Eleitoral teve que fazer na sua resolução alguns apontamentos para evitar esse tipo de desvio nas campanhas, que a gente sabe que ocorre muito. Então, a gente precisa tentar estar muito mais atento à questão dessas irregularidades na propaganda e na ilicitude do conteúdo. A gente pode dar uma olhadinha no artigo, no parágrafo único do artigo 323 do Código Eleitoral, que foi dada uma alteração ali. Então, para a gente ficar atento e ter uma eleição mais transparente, mais correta e mais equilibrada. Muito bom. Agora, deixo com o Fabrício. A gente está, então, aqui com o estúdio, com o Fabrício Magalhães, que a gente vai ouvir agora, e a Ana Caldelmo. São 19h45, com o programa Segura, que lá vem ela. Eu queria que o Fabrício explicasse para a gente um pouco, também que as pessoas de casa têm muita dúvida, o que é a candidatura coletiva, tá? E o que o TSE traz também de novidade na questão da acessibilidade, né? Eu acho que teve alguma mudança aí, acho que a Josi pode me ajudar também, com relação à pessoa com deficiência visual e baixa visão. Tem algum recurso novo? Podemos comentar sobre isso? A Josiane quer falar primeiro? Para mim é tranquilo, se ela quiser falar. Você quer fazer as suas considerações nessa questão, Josiane? Josiane? Se estiver entre nós, dê um sinal se estiver entre nós. Apertei o botão errado, gente. Não, mas não é porque eu não enxergo, viu? É porque ele falou errado. Bom, brincadeiras à parte, Fabrício, eu prefiro que você comece, e se faltar alguma coisa, eu concluo, porque você está aqui para isso, né? Então tá bom, então vamos lá. Só que antes a gente não tem muito tempo, né? Eu tô olhando aqui, acho que a gente tem 16 minutos. Mas então, antes da gente falar dessa questão aí, porque a doutora Ana praticamente já falou tudo, né? Que mudou todo o regramento, eu gostaria só de voltar um pouquinho para o nosso tema. E orientar as pessoas com diversidade para 2 coisas. Orientar não, divertir. A primeira delas, cuidado com o capacitismo político. Muito cuidado. E o que é o capacitismo político? Todo político que é candidato a majoritário, prefeito, ou deputado federal, ou senador, ou governador, ele acha lindo tirar fotografia perto de uma pessoa com deficiência. Se ele é cadeirante, se a pessoa tem Down, se a pessoa tem TEA, se a pessoa tem qualquer tipo de deficiência, eles acham bonito isso, porque eles acham que vai ficar legal na propaganda eleitoral deles. Então, tome muito cuidado com isso. A maioria dos políticos com candidaturas majoritárias, eles fazem isso. Adora. Não, tem que tirar foto ali com a Rosana, ela é cadeirante, para ir atrás dela lá. Não deixem ser usadas. Tá? A primeira dica é essa. A segunda dica é a questão da diversidade, né? Políticas, eleições com diversidade. Bom, eu vou citar alguns exemplos aqui, que não dá para citar todos, mas hoje no Brasil nós temos índios, nós temos negros,
né? Nós temos a comunidade LGBTQIA+, e mais um monte de letras, nós temos os quilombolas, nós temos as loiras, nós temos mulheres, homens, e nessa questão do nome social, doutora, foi muito bom você ter falado, doutora Ana Candel, porque fica muito complicado. Às vezes a gente luta para ter uma candidatura de diversidade, e aí eu vou citar um exemplo em Goiás, Goiânia e Goiás, nas últimas eleições de 2022, candidaturas a deputados estaduais e federais, um rapaz se candidatou como cota de gênero feminina, né? LGBT e tal. Beleza. Só que nenhum material dele, mas nenhum material, tem um nome social. E aí, como é que fica se ele entrou na questão da cota de gênero? E ele foi justamente o que deu uns 30% de cota de gênero para a mulher. Sem ele, o partido ia ter problema. Isso está no Tribunal Superior Eleitoral já. Então, eu acho que as pessoas com diversidade, eles têm que assumir de fato que são diversos. Não dá para brincar. Uma hora eu sou diverso, outra hora eu não sou. Cara, quer ser candidato pela comunidade LGBTQIA+? Tá, você vai usar o nome social? Vou. Então, você vai para a cota de gênero. Seu nome é Fernando, você vai ser como Fernanda. Todo o seu material gráfico tem que vir como Fernanda. Não quero usar o nome social. Então, não vá para a cota de gênero, porque você vai prejudicar o partido. Tem um partido aqui que vai derrubar 3 deputados em Goiás. Inclusive, eu esqueci de falar, gente. Eu trabalho em Brasília a semana toda e hoje eu estou em Goiânia, Goiás, cidade que eu amo, minha cidade querida. Então, a questão da diversidade é muito complicada por isso. Ah, mas tem que colocar índio para ser candidato. Ótimo, eu acho que tem que colocar mesmo. Hoje eles têm mais competência do que muita gente. Tanto é que no Congresso Nacional nós temos deputados federais índios, mas é muito complicado a informação chegar até lá. E aí eu volto a falar da questão dos presidentes de partidos. Eles não dão moral para esse pessoal, não. Se a pessoal da diversidade não se unir, não se organizar, não vão sair candidatos. Vão simplesmente aparecer no capacitismo. Eu já testemunhei coisas absurdas de pegar a galera da diversidade e os caras deputados e até candidato a governador querer tirar fotografia com uma pessoa que é índia, com uma pessoa que é de origem oriental, um negro com cabelo todo, né? Por quê? Porque é legal, é bonito, olha lá, eu abraço a diversidade. Mas abraça até aonde? Só na propaganda, só para aparecer bem na foto? Então, esse que eu estou falando é para quem está escutando mesmo. Você que é da diversidade, você que tem qualquer tipo de deficiência, não se deixe usar. Porque eles vão usar mesmo. E só para finalizar mais uma parte aqui, vou dar uma aulinha rápida aqui de marketing político. Aproveitem, galera. Ótimo. A Rosana falou, olha, o partido tem que colaborar. Como é que a gente vai fazer pré-campanha? Os caras estão fazendo... Não precisa de dinheiro na pré-campanha. Precisa de inteligência. Qual que é a inteligência? A partir do momento que você se propõe a ser pré-candidato, imagina-se que você tem amigos e amigas que você acha que vão votar em você. A pré-campanha serve para isso, gente. Você não precisa de dinheiro. A pré-campanha serve para você ou ligar para o seu amigo, ou mandar um WhatsApp, ou ir lá e falar, olha, eu sou pré-candidato, por isso. Quando eu sair candidato, ou candidata, aí eu vim aqui trazer o meu número para você. Você vai ganhar em 2 momentos. A pessoa não vai falar que você só foi lá na época da eleição, né? Porque você foi antes, você avisou ele. Então, pré-campanha é para isso. É para que você avise as pessoas que você tem a intenção de ser candidato. E que assim que você tiver a candidatura homologada, você vai lá levar. Então, você não precisa de tanto dinheiro na pré-campanha. A galera que gasta dinheiro demais é porque não tem trabalho prestado. Ficou lá 4 anos e não fez nada. Vai mostrar qual tipo de trabalho. Vocês devem ter muito trabalho para mostrar, porque vocês defendem classes, vocês defendem ideias, né? Vocês defendem o dia a dia de vocês, então vocês lutam por isso. Então a primeira coisa é essa. O segundo, eu vou usar uma palavra bem clichê do marketing, mas assim, não tem como a gente traduzir essa palavra muito para o português. Você começa a fazer o seu mote de campanha, M-O-T-E. O que é um mote de campanha? Como eu quero a minha campanha? O que eu vou usar na minha campanha? Qual vai ser a minha estratégia? Um exemplo que a Rosana sabe, o meu pai é vereador em Goiânia, está indo para o 4º mandato agora, a última candidatura dele, graças a Deus. Né?
E aí a gente desenhou o mote da campanha dele. Qual que é o mote? Tá. Bom, ele sempre brigou pela moralização do parlamento. Né? Então ele conseguiu lá reduzir as férias de 93 para 30 dias, 45. Ele briga para que os vereadores permaneçam em plenário, batam ponto, etc, etc. Então a gente tem um mote de campanha dele. Qual que é? Moralização do parlamento. Segundo mote da campanha, ele tem 40 anos de política. Está indo por 4 mandatos, nunca teve o nome dele envolvido em nada, em nenhum escândalo. Então qual que é o segundo mote? Honestidade. É um político honesto, nunca teve o nome envolvido. E o terceiro mote dele é que, durante o mandato dele, todas as verbas de emenda ou projetos sociais e tudo, que ele tinha em mãos, ele direcionou sempre para os bairros periféricos, bairros que não tinham nada. Então, bairros que ganharam uma academia ao ar livre, bairros que ganharam ali uma quadra. Então, o mote da campanha dele vão ser essas 3 coisas. Moralização do parlamento, político honesto e político que olha para as comunidades periféricas. Então, vocês já sabem qual é o mote de vocês. Então, comecem a colocar isso no papel. Isso se faz na pré-campanha. Aproveita, vocês ainda têm aí quase um mês e meio, mais ou menos, de pré-campanha. Então, comecem a fazer essas coisas. E a última coisa que vocês me pediram foi sobre o que mesmo? Eu esqueci, que eu falei que eu precisava dar... a questão da pessoa com deficiência, não é isso? Na verdade, não mudou muita coisa. O que mudou é que agora os tribunais regionais eleitorais, eles são obrigados mesmo a terem esse local para a pessoa votar, porque é um absurdo. A pessoa, ela tem deficiência física, ela usa cadeira de rodas. Aí coloca nela lá a zona eleitoral, a sessão, no 4º andar. Aí chega lá no 4º andar no colégio, só tem escada. Como é que ela vai votar? Então, uma das coisas que foram alteradas é essa. Se a sessão fica em cima e lá você declarou que você tem deficiência, você vota embaixo. Mas a Josiane pode falar, a gente não tem muitos minutos, a gente só tem 7 minutos. Gente, eu tentei correr o máximo possível. É com você, Josiane. Acho que a Josi está com o microfone fechado. Eu vou aguardar enquanto ela abre, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí para o meu grande amigo, né, o vereador Magalhães, um homem sério, referência na política. Para mim, eu não ia revelar aqui, mas vou dizer a vocês que o Fabrício Magalhães foi coordenador da minha campanha passada e foi uma pessoa que muito me ensinou a entender política e a caminhar, né, nessa trajetória aí de tantos desafios. Fabrício, só também trazendo aqui uma mudança que teve para esse ano, vai ter uma voz, né, digitalizada, eu acho que é uma voz de uma grande artista, esqueci o nome agora. Sara, sim, mas o TSE apelidou essa voz de Letícia, que vai, então, ajudar, né, Josiane, as pessoas com deficiência visual e baixa visão na hora da votação. Também essa é mais uma mudança. E Josi pode falar melhor do que eu, que é um recurso que ela vai utilizar, né, bem como os outros eleitores com deficiência visual. Com certeza, até porque às vezes a gente levava o nosso fone de ouvido e esqueci, a máquina, que agora me fugiu o nome, não aceitava o fone. Então a gente tinha que chamar alguém para nos auxiliar. E como que a gente ia ter certeza de que aquela pessoa estava apertando os botões que a gente queria? Por mais que algumas falassem e outras não. Mas, enfim, eu quero aproveitar e perguntar, Ana, a gente recebe verba, né? Tem aquela direcionada para pessoas negras, para as mulheres, e ainda não temos a verba direcionada para pessoas com deficiência. Fica a dica. Fabrício, querido, sim. Sabe qual foi a tática que eu uso, aliás, aqui em Porto Alegre, quando me chamam para tirar foto, o pessoal diz, Josi, só finge que tu não enxerga, tu é muito rápida. Não, a gente aprende, né, Rô?
Infelizmente, a Rô não consegue pedir, Jesus, faça um milagre agora para eu sair caminhando. Mas quando as pessoas me chamam para tirar foto, eu tiro o óculos e escondo a bengala. Simples assim. Quer tirar foto? Vamos! Tiro o óculos de penduro na minha blusa, fecho a bengala, boto a bengala para as minhas costas, abraço bem a pessoa e tiro a foto. Por Não quê? tem nada de deficiente em você, né, Ana? Porque o meu globo ocular, ele não me acusa, né? Então, ainda tenho Já não posso disfarçar, amiga. Exato, exatamente. Mas as contribuições de vocês aqui, a gente só tem que agradecer. E, Rosana, querida, a gente não tem uma pergunta? Temos uma pergunta que eu já ia fazer para a gente retomar, então. É porque esse tema é muito instigante, muito provocador, e como a cada eleição muda, né, o Fabrício, a Ana, e a gente que está participando como pré-candidatas, a gente sabe que essas mudanças acontecem, essas resoluções vêm, então a gente quer sempre manter os nossos ouvintes bem informados. E aí um assunto puxa outro. Mas a gente tem uma pergunta do nosso querido, também referência aí e especialista no direito eleitoral, Joelson Dias, né? Ele mandou uma pergunta, deixa eu voltar aqui na minha pesca, e ele diz o seguinte: quais são as principais barreiras enfrentadas pela diversidade na política brasileira? E quais são as iniciativas que podem ser tomadas para superá-la? Então, são duas perguntas em uma. Eu vou passar a primeira para a Ana e a segunda para o Fabrício, tá? E depois eu quero comentar sobre um projeto de lei que trata sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência na política. Vamos responder, então, a pergunta do nosso querido doutor Meu Joel. Deus. Professor, esse é o nosso professor. Meu Deus do céu, ele é fantástico. Muito. Mas antes eu só queria dizer mais uma coisinha importante que seria nessa eleição para a gente ficar bem atento, né? Antes de responder a pergunta dele, que é a questão do transporte para os eleitores em 2024. O transporte coletivo vai ser gratuito. O poder público oferecerá o transporte urbano e intermunicipal sem custo, com frequência semelhante de dias úteis, incluindo rotas especiais e, essa parte importante, veículos adaptados. Tá? É importante porque a gente precisa assegurar o acesso seguro a todas as pessoas aos locais de votação, a todos os eleitores. E a outra coisa que eu queria trazer também é que nas eleições passadas, a gente pensa, para quem pensa que somos poucos pessoas com deficiência, no país foram declarados com deficiência 1.271.381 pessoas se declararam com deficiência e foram votar em 2022. Então, Ana, só uma pergunta, essas declarantes que votam, essas votam ou são... Votam. Nossa! Votam. No país inteiro, e isso é com base nas informações tiradas do próprio TSE. Eu não tinha esse número. Muito obrigada. 0,81% da população do Brasil se autodeclara com deficiência. Ou seja, essas pessoas se declararam anteriormente à votação, estavam com registro de pessoas com deficiência. Então, para a gente ter uma ideia como é importante termos mais mulheres e pessoas com deficiência, indígenas, quilombola, todo mundo precisa estar na política para se representar, né? Afinal de contas, nada sobre nós sem nós. Exato. Rapidamente, o que a gente precisa? Precisamos políticas públicas, gerar, inclusive, a questão de acessibilidade e esses números vão fazer o quê? O sistema de cotas é falho? Mas ainda é um dos melhores que a gente tem. E ele já fez alteração de quase 3% no aumento de uma eleição para outra, para o número de mulheres eleitas. E a gente precisa para mais segmentos da sociedade. A gente pode pender sobre isso uma outra hora, mas agora, como o nosso período está curtíssimo, eu já passo a bola para o Fabrício.
Que isso, doutora Ana? Pode falar, Rosana. Um momento, Fabrício. Ana, você sabe trazer para a gente o número de pessoas na eleição passada que participaram como candidatos, né? Que votaram, que foram eleitos? Tem esse número para trazer? Porque a gente precisa, inclusive, incentivar candidaturas, né? Principalmente de mulheres, não é isso, Josiana? A gente fica vendo que problema. É inexistente, é invisível as nossas representações, né, no parlamento, nas câmaras municipais. Eu posso te encaminhar esses dados depois, e aí você passa para os eleitores, para os ouvintes depois, porque eu preciso fazer mais cruzamentos. A gente vai voltar, porque tem muitos atravessamentos, né, em torno desse eleitor aí, com deficiência. E a gente vai voltar aqui, porque esse assunto é muito vasto. Eu quero deixar um beijo para o meu professor Joelson. Beijo para o clube, doutor Joelson. Vou mandar depois para ele esse programa que vai ficar gravado. Então, respondendo já o Joelson, a Ana, agora eu vou passar para que o Fabrício possa responder a segunda pergunta aí do doutor Joelson Dias. Então vamos lá. Bom, a segunda parte da pergunta, a primeira parte foi quais são as principais barreiras enfrentadas pela diversidade na política, não é isso, brasileiro? E quais iniciativas podem ser tomadas para superá-las? Olha, essa pergunta, quem vai responder ela para mim e para vocês que estão escutando, essa primeira, quais são as principais barreiras enfrentadas pela diversidade, vai ser a Josiane e a Rosana. Elas têm propriedade para isso, porque elas são pré-candidatas e elas enfrentam isso. Então, vocês respondam, depois eu volto. Vou lá, Rosana e Josiane, quais são as principais barreiras enfrentadas pela diversidade na política brasileira? Pois é, ele sai de entrevistado para entrevistador. Eu sabia. Mas é bom estar entre amigos que a gente tem, né, essa liberdade assim, de brincar assim, com a informação. Então, respondendo, eu tive a experiência e vivi isso muito, muito, muito latente na eleição passada. Então, a própria falta de acessibilidade, eu conversava isso mais cedo até com a Ana, é uma das grandes barreiras que impedem, né, que uma pessoa com deficiência esteja na política ou que ela concorra em condição de igualdade com os demais candidatos. Eu enfrentei momentos em que eu estive em algumas cidades onde eu não conseguia chegar até o meu eleitor para conversar com ele, falar do meu projeto político. E naquela mesma cidade tinha outros candidatos podendo fazer aquilo. Por quê? A cidade era totalmente sem acessibilidade, os locais tinham degraus bem grandes assim para entrar nos espaços, a cidade, a praça, não me dava condição, né, de transitar, ou os locais onde eu estive era totalmente inacessível. Estou falando de acessibilidade urbanística, porque eu uso cadeiras de rodas. E também, quando eu tentei ir à casa de uma senhora em um município chamado Milagres, próximo à Feira de Santana, eu tive dificuldade também, porque era uma rua que tinha esgoto de céu aberto, a calçada da casa dela toda esburacada, teve que carregar a minha cadeira para eu transpor tudo isso e conseguir chegar até a casa dela, porque ela queria me conhecer, ela queria falar das dificuldades dela, ela queria que eu conhecesse um pouco a realidade dela, a família dela foi quem me convidou para ir até lá. Então, assim, essa é um grande enfrentamento. O capacitismo, por ser mulher, por ter uma deficiência, né? E aí eu estou em dupla condição, né, de estar mais vulnerável. Quando eu falo de uma pessoa surda, eu vou falar que a falta da comunicação acessível nas propagandas políticas, os próprios candidatos não pensam, né, em usar Libras, a legenda nos seus vídeos, ou até mesmo a descrição da imagem para as pessoas cegas, enfim. E aí tantas questões que a gente acaba até pensando, poxa, além de ser uma candidata, que as pessoas têm que olhar para mim, confiar no meu projeto político, eu vou ter que disputar o voto a voto, né? Porque política, campanha é uma guerra, a gente não pode dizer que não é, mas é. Eu ainda tenho que superar tudo isso, eu não gosto da palavra superar, mas
enfrentar tudo isso, Isso. né, para tentar chegar até o final de uma campanha, como, né, e a falta que eu queria também falar dos recursos, campanha para pessoa com deficiência, candidato com deficiência, ela é muito mais cara, porque se eu vou falar da acessibilidade comunicacional, eu não posso fazer uma campanha onde eu não promova isso, porque vai haver um abismo entre meu discurso e a prática, e isso é muito caro. O Fabrício é testemunha, a gente, na campanha passada, destinou uma boa parte dos recursos, aí eu vou falar aqui, porque foi tudo muito claro, e para a gente ter uma campanha acessível, e uma empresa que faz isso, cobra caro. Então, é muita coisa que a gente precisa ter desse apoio. Não é só Rosana ser mulher, eu estou na cota de gênero, eu estou lá. Não, é Rosana ser uma mulher com deficiência. E aí precisa de muito mais apoio do partido, porque se ele me convida para participar do processo de entrar na eleição, é porque ele sabe que uma pessoa com deficiência ela tem uma representatividade, né? A gente está num país que é democrático e o direito a ser votar e ser votado é de todo mundo. A gente precisa de uma democracia inclusiva, né? É dessa maneira que eu penso, e aí fica até aqui meu desabafo, para que realmente essa realidade mude para essa eleição ainda e para as próximas. Isso aí, Rô. Além de tudo isso que a Rô traz, Rosana, que eu concordo, eu trago também a descredibilidade que as pessoas têm perante nós, sim, por sermos mulheres, por termos deficiência, no meu caso, por me auto-identificar como uma mulher negra não retinta, então vai atravessando características as quais para a sociedade vai nos diminuindo, e aí eles não sabem ver a nossa capacidade, e sim, como a Rô já bem trouxe, o capacitismo, mas eu também entendo pelo não convívio, por não conviver com pessoas com deficiência, por não saber como a gente consegue estar, bem como a Rô disse, ela conseguiu chegar lá, mas muitas pessoas olharam e pensaram que ela não ia conseguir. A Josi aqui em Porto Alegre, Josi, como é que tu chegou aqui? Aí eu pergunto, como é que tu chegou aqui? Aí eu vim de ônibus, eu também. Simples assim. Essa descredibilidade, ela se torna até uma violência perante nós. E aí eu incluo até os homens com deficiência que se botam também à disposição. O protagonismo, ele tem sim que estar lá, até mesmo, e a representatividade, para que isso acabar não vai acabar, porque seria uma utopia, mas para que as pessoas entendam as várias possibilidades das pessoas com deficiência de fazer a mesma coisa, às vezes estarem nos mesmos lugares, só que com tempo diferente. É o que eu tento ensinar lá no gabinete. Gente, eu vou fazer o que foi solicitado, só que tu vai fazer em 5 minutos, pode ser que eu faça em 10, pode ser que eu faça em 15, ou pode ser que eu faça em 2, mas eu irei fazer do meu jeito enquanto mulher com deficiência. Falta isso, é a pessoa chegar e perguntar e ao menos tentar entender desta possibilidade de estarmos sim no poder, porque só vem o questionamento, como é que a Josi cega vai conseguir? Como é que a Rosana cadeirante vai conseguir? Não é como a pessoa, o ser humano vai conseguir estar lá. Nós vamos conseguir, sabe como? Porque a gente quer e porque a gente pode. Perfeito, Josi. E assim, só completando rapidinho, nós somos o tempo todo testadas, né? E existe um negacionismo nessa descredibilidade que você fala, muito grande em torno de nós, né? É só para lembrar um caso, enquanto você falava, me lembrei de um rapaz, eu fui conversar com ele fez, mas a senhora é a candidata? Aí olhava meu santinho, olhava para mim, ele ainda não tinha acreditado que eu era a candidata. Aí ele olhava o santinho e olhava para mim, eu falei, sim, sou eu a candidata. Aí ele, tá bom, assim, sabe, com aquela cara, ela é a candidata? Mas enfim, eu fiz conta que acreditei, que ele estava acreditando que eu era. Mas né? Nos deem a oportunidade né? de a gente mostrar do que a gente é capaz. Pois é.
Então, Fabrício, agora é sua vez de responder a segunda parte da pergunta. Isso aí. Então vamos lá. Bom, a segunda parte da pergunta seria quais iniciativas podem ser tomadas para superá-las, né? Bom, a Rosana já falou das dificuldades, citou vários exemplos, a Josiane também, e infelizmente, ou felizmente, a gente depende do poder público. Então, o que a gente precisa para superar é que o poder público tenha consciência. Consciência de que uma pessoa com deficiência não é um coitadinho e não é alguém que está tomando lugar de outro, alguém que está querendo criar despesas, né? Porque, mas a partir do momento que a gente vai colocar uma rua acessível, que seja, a gente vai criar despesas. Então, o que falta nas pessoas, consciência e cultura. A informação também. Então, eu acho que o trabalho que vocês fazem, tenho certeza, eu acompanho o trabalho da Rosana há muito tempo, estou conhecendo agora a Josiane, é um prazer, e a Luciana também eu já conheço. O trabalho que vocês fazem é o que vai fazer a diferença, essa mobilização mesmo online, mesmo através de internet, através de grupos de WhatsApp, porque uma coisa que ninguém pode esquecer, a pessoa com deficiência, ele é votado e vota. E a pessoa que não tem deficiência, ele precisa de votos de pessoa que tem deficiência também. Então, vocês, quando eu falo vocês, as pessoas com deficiências, eles têm aí um quantitativo enorme. A doutora Ana trouxe essa informação. E eles precisam de votar em alguém. Eles precisam de votar num prefeito, eles precisam de votar num governador, num presidente, num deputado federal, num deputado estadual e num vereador. Então, as pessoas têm que se conscientizar que nós, quando eu falo nós, o pessoal que tem deficiência, que eu me insiro também nessa questão, nós não somos o que sobrou. Não, nós temos responsabilidade, somos cidadãos, temos carteira de identidade, CPF, pagamos imposto de renda, então temos direito a votos também. Então, o que falta é isso, é uma questão de conscientização e cultura. E só para fechar, isso começa nas escolas infantis. É lá que começa essa conscientização. É lá que começa a tirar a questão da discriminação, do preconceito. Né? Por exemplo, as pessoas queriam criar... A gente viveu aí a era das trevas, né? No governo passado, que ninguém precisa citar. Ou seja, as pessoas tinham que colocar estudantes com deficiência só em escolas de pessoas com deficiência. Ou seja, são pessoas com lepra, a pessoa que tem deficiência, ele não pode viver com outras pessoas, então como é que ele deve viver em sociedade? Então o que falta é isso, falta consciência política, cultura e informação às pessoas. Eu queria rapidamente trazer só a resposta para você, Rosana, que eu estou com os dados aqui. O total de candidatos em 2022 com deficiência foram 489 pessoas no país todo. Tá? Olha, somente. Aumentou, né? Comparado à última, anterior, 2018. E é isso. A gente está furando essa bolha, né, Ana? Ainda é muito pouco. Ainda pelo percentual. Muito tímido essa participação. Então, nós temos mais de 1 milhão e não conseguimos 1.000 candidatos. É isso aí. Exatamente. E é por isso, gente, que eu queria trazer aqui, né, já estava querendo falar disso, um projeto que é de autoria do nosso querido amigo, Josiane, Dr. Djalma Santos, que foi protocolado pelo deputado federal Duarte Júnior, né, que garante a representatividade das pessoas com deficiência na política, é ter um assento, né, nas câmaras específicas, independente da votação. Aquele que foi mais votado garante aí esse assento. Então, para quem quiser pesquisar melhor, o PL de número 630 de 2024, que é crucial para que a gente aumente essa representatividade das pessoas com deficiência nos órgãos legislativos. Esse é um projeto que já vem, né, tramitando, e agora foi protocolado novamente pelo deputado federal Duarte Júnior, do PSB, né? Então, qual é a importância disso? É a inclusão, né? É reduzir a exclusão histórica que nós, pessoas com deficiência, temos. E a representatividade, né? Assegurando que as demandas, as necessidades nossas
sejam consideradas nas decisões políticas, porque senão a gente nunca vai combater, né, a inconstitucionalidade. A gente só vai entender, e as políticas públicas para as pessoas com deficiência vão existir e serão efetivas quando a gente tiver os nossos próprios representantes. Fora isso, não vai. Porque o outro pode imaginar, supor o que eu passo, o que a Josiane passa, né, Josi? Mas só uma mulher com corpo político com deficiência é que vai entender o que uma outra mulher sente, ou que um coletivo de pessoas com algum tipo de deficiência sente, passa e quais são as verdadeiras demandas e essas políticas públicas precisam existir. A gente não tem a bancada do religioso, do evangélico, né? A bancada do Negra, da mulher. Pois é, por que a gente não pode ter uma bancada inclusiva? Porque Olha aí, não quanto temos representatividade ainda lá dentro, Rô. É isso que bloqueia tudo. Pois é, pois é. E aí, aproveitando, falando do projeto, o projeto ainda está em votação, eu venho pedir aqui que continue votando, né? Quem está nos ouvindo, é o projeto, a gente tem que dizer sim a esse projeto, de número 630, tá? Tá lá na Câmara, e aí, então, precisa do apoio de toda a sociedade. Ana, depois eu passo para você, se você quiser se debruçar um pouco mais, para a gente poder aí, então, fomentar essa discussão. Oba, Josi, pode mandar. Sim, o Fabrício também. Então, Josiane quer comentar? Quero comentar porque, que nem Fabrício bem pontuou, e tenho plena certeza que Ana concorda, e eu venho pondo em minhas publicações: representatividade importa e protagonismo importa. Sim, a gente entende que tem pessoas que são simpatizantes da nossa causa, mas como Rosana bem pontuou, quem passa somos nós. É a gente que sabe como organizar, até porque, né, Rosana, quantas rampas eles dizem que é feita para pessoas cadeirantes, se tu vai lá e encontra um tobogã. Quantos pisos táteis eu encontro nas ruas e eles dão numa parede e num poste? Por quê? Porque não chamaram uma pessoa com deficiência para dar a direção de como fazer e onde fazer. Até quando isso vai acontecer? Até quando eles não vão entender que sim, precisamos de representatividade de mulher, de pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIAP+, viu, Fabrício? E pessoas com deficiência. Simples assim. Sem dúvida, Josi. Bom, nós vamos já encaminhar para as considerações finais. Pena que o programa está acabando, que delícia de papo ouvir, né, esses dois que entendem muito sobre direito eleitoral, né, a questão também da representatividade dentro da política, a Ana Cadelmo e o Fabrício Magalhães. Hoje a gente teve o programa que foi brindado aí com a presença da Josiane. Já quero mandar um beijo para minha amiga Luciana Trindade. Fique logo bem, amiga, para a semana que vem a gente está aqui novamente, juntas no programa Segura que Lá Vem Elas. Ana, é com você para nossas considerações. Eu acho o seguinte, primeiro, concordo contigo, Josiane, representatividade importa e como. E eu acho o seguinte, a gente só vai ter a verdadeira democracia quando toda a diversidade da população sentar na mesa do poder para discutir sobre elas com elas. Então, eu acho que falta isso. Nós não temos uma democracia real porque falta todos os atores sentarem à mesa de decisão. E a outra coisa, rapidamente, é que eu gostaria novamente, gostaria de pedir atenção para o PL que está sendo votado agora, e dizer: crianças não são mães. Isso é muito importante, né? E sempre quando há algum problema, alguma discussão política, eles vêm mexer nos direitos das mulheres.
Esse PL, sim, é uma afronta ao direito das mulheres, que estamos num momento crucial de, mais uma vez, nossos direitos estarem sendo violados. E como diz a Kamala Harris, né, lá nos Estados Unidos, antes das eleições, enquanto ela era uma parlamentar, ela perguntou para um senhor que hoje faz parte da Suprema Corte: quantas vezes o Estado divulgou ou teve poder sobre o corpo masculino, quando quis legislar sobre alguma coisa sobre o corpo masculino? Não há essa lei, porque sobre o corpo masculino não se discute, mas sobre o feminino o tempo todo. Então, queremos respeito, né? Seria isso, não ao PL do estupro. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada pela participação. Obrigada a todos. Fabrício, um beijo. Melhoras, Luciana. Bem lembrado, Ana. Perfeito, Ana. Fabrícia, com você. Então é comigo? Não, eu adoro escutar você, viu, doutora Ana? Doutora Ana, doutora por decreto de Dom Pedro II. O advogado é doutor porque é por decreto. Tá? Bom, vamos lá, brincadeiras. Ana, tá bom. Ah, vou te chamar de doutora, porque eu me sinto importante. Tendo uma amiga doutora. Não, vamos lá, gente, brincadeiras à parte. Obrigado pelo convite, Rosana, Josiane, Luciana e toda a sua equipe aí da rádio. Para mim não é muito fácil, a Rosana sabe, eu fico de segunda a sexta praticamente em Brasília, e é puxado, e às vezes a Rosana tenta me ligar, eu não posso atender, aí eu respondo ela no WhatsApp, mas sábado sempre podem contar comigo, não tem problema algum. A Rosana me falou, e ela estava preocupada, e ela hoje me ligando, tipo, nossa, e aí, vai poder? E eu não atendendo, aí, porque eu estava fritando batata, Rosana, naquela hora. Aí eu só respondi, calma, vai dar tudo certo, pode contar, eu vou estar lá no horário certo. Então, quando vocês precisarem, pode contar com a minha ajuda, a Rosana sabe disso. Gosto da política. Aliás, gosto de política, não da política. A política está muito ruim, infelizmente. Precisam de mais pessoas, precisam de pessoas como vocês, que têm idealismo, que têm projetos, que têm metas. E uma coisa muito ruim mesmo que acontece, e infelizmente eu vou ter que comentar isso, Ana. Eu vejo muitos grupos de diversidade se lançando candidatos, mas não para concorrer, mas para pedir o emprego depois. Então isso é muito ruim, essa falta de conscientização. Eu testemunhei isso em algumas campanhas, grupos de diversidade, onde os presidentes dos grupos usam a diversidade para ele ser empregado depois. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que se conscientizar mais essas pessoas. Você não pode usar de uma deficiência para se beneficiar politicamente dessa maneira, não. Sai candidato, mostra a cara. E eu vi acontecer isso demais, sabe? Eu fiquei até com vergonha, porque, poxa, usar um grupo de diversidade para se empregar a posteriori, e os outros, como é que fica? Então, ficaram desempregados. E é verdade. Isso que eu vou falar aqui por último, a maioria dos advogados eleitorais, eles têm vontade de falar, mas eles não têm coragem porque eles acham que o partido não vai contratar eles nunca. Mas eu, como eu não tenho interesse em que algum partido me contrate, eu nem sou advogado eleitoral ainda, serei um dia, a dica é a seguinte: vocês que estão colocando na cara aí, e eu estou falando isso para todas as mulheres e para todas as pessoas que têm diversidade, que querem ser candidatos. Existe uma chapa, e essa chapa ela tem que ter um número X. Inclusive agora, uma das regras que mudou também é que você só pode lançar um número de candidatos referente ao número de cadeiras. Então cada partido só pode lançar aquele tanto de candidatos ali. Por exemplo, Goiânia são 37, então cada partido pode lançar o máximo de 37 candidatos. Ele não pode lançar mais. Então, para a questão da cota, né, do gênero, da porcentagem, normalmente os partidos eles escolhem no limite. Gente, passou as eleições, passou as convenções, abriu conta eleitoral, tem CNPJ, está faltando 30 dias para a campanha, 20 dias, vamos pôr assim, 20 dias, o partido não cumpriu, cancela a sua candidatura.
não vale a pena você se queimar por isso. Seu desgaste emocional, a sua capacidade, o seu nome. Ah, mas eu lutei para ser candidato. Lutou, porque você tem um ideal, mas o partido não está te respeitando. O partido fica louco, fica desesperado. Quando você chega no presidente do partido e fala, eu quero cancelar minha candidatura porque vocês não estão cumprindo nada comigo, eles ficam loucos. Não é uma ameaça. Eu já vi acontecer demais de pegar grupo de 3, 4, 5 mulheres e cancelar a candidatura de uma vez, o partido ficar louco e desesperado, porque existe um limite de substituição. E em plena campanha já, você achar mulher para ser candidata já com a campanha andando, não é fácil. Então, se respeitem quando eu falo isso. É uma questão de vocês respeitarem a si. O partido não cumpriu, sai fora. Não continua, porque você vai fazer uma campanha ruim, vai ter pouquíssimos votos, e o partido vai falar, tá vendo, olha lá, queria recurso, nem voto tem. Ah, lógico, não tinha santinho, não tinha dinheiro, não tinha combustível, não tinha equipe, como é que vai ter voto? Não tem mesmo, não. Então, pensem nisso, tá? Eu sei que é ruim, mas o ideal é isso. O partido não cumpriu com vocês, faltando 20 dias, sai fora, vai viver sua vida, porque o partido não merece a candidatura de vocês. No mais é isso, gente. Obrigada, Fabrício Magalhães. Nós estamos a 20 horas e 29 minutos. Chegando ao final, vou passar para a Josiane também fazer as considerações finais, mas aqui agradecendo as nossas rádios parceiras que transmitem o programa Segura que Lá Vem Elas. A Rádio Alta Sintonia, Rádio Inclusiva, Rádio Arte Moderna e Rádio Central Forrozeira. Quero agradecer a técnica do Joaquim Alves, grande parceiro. Muito obrigado, Joaquim, que esteve com a gente durante todo esse quase um ano que o programa Segura que Lá Vem Elas está no ar. Também agradecer ao JB, nosso grande mentor, né, desse programa, e que está sempre com a gente também. E a nossa querida Luciana Trindade faz parte da equipe. Josi, é com você para fechar aí com chave de ouro. Bom, como agora é noite, mas independente do horário que vocês irão escutar, boa noite a todas, todos e todes. Foi um prazer conhecer a Ana e o Fabrício. Gostei muito dessa pauta séria, complexa, mas que a gente conseguiu, de uma forma, levar ela bem suave, que eu penso que é assim que vocês tratam, e eu costumo fazer da mesma forma, porque já tem tanta coisa pesada que a gente tem que lidar, mesmo sendo um assunto sério, e a gente conseguir tratar ele com a leveza que foi tratado aqui, é inexplicável. Parabéns para vocês, um beijão para a Lu, um abraço para o Dr. Joel, mais uma fã aqui, vamos fazer um fã-clube para ele, porque ele merece. Obrigada, Rosana, por lembrar de mim. Rosana, minha parceira de Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, entre tantos outros movimentos que nos atravessam, os quais a gente tem que estar para poder levar a pauta, a fala da mulher com deficiência. Obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes, uma boa noite, até sábado que vem, fiquem com Deus. Obrigada, gente, um beijo grande para vocês. Beijo, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. De nada, abraços. Outro abraço para vocês. Oi, Lu. Lu. Oi, amiga.